Oi, gente! Hoje eu vou contar o meu relato de parto pra vocês, da Maria, né, Maria? Tudo começou então dia 12, numa terça-feira, uma semana antes de eu ganhar a Maria. Eu tava com a barriga muito dura, tava achando que tava com contração, sem sentir dor. Achei que eu tinha perdido líquido, mas não. E aí eu fui no hospital na terça-feira de noite. Fui no hospital, cheguei lá, o doutor me examinou, disse que eu tava tendo contração, mas que ainda não eram as contrações de trabalho de parto, né? Pegou, fez um MAP da Maria, né? E me mandou embora. Disse que a partir daquele momento era a qualquer momento, porque eu já tava com 36 mais 4, né? Então aí já era a qualquer momento. Passado isso, eu voltei pra casa, não senti dor, nada mais aconteceu. O médico examinou, viu que eu não tinha perdido líquido nenhum. Provavelmente foi corrimento mesmo, ou escape, né? Quando a gente tá grávida e acaba escapando xixi, eles chamam de escape. Voltei pra casa, fiquei assim, normal até sábado. Sábado de noite tinha aniversário da minha irmã pra ir, né? Então, a gente chegou na casa da minha irmã 9 horas, que era o aniversário dela. Era a festinha do aniversário dela. E eu comecei a ter contração de 10 em 10 minutos. Passei a noite toda, o aniversário todo, tendo contrações exatamente de 10 em 10 minutos. Fui pra casa, não consegui dormir a noite toda. Eu tava na casa dos meus avós, que era mais perto da casa da minha irmã. Não consegui dormir a noite toda com contração de 10 em 10 minutos. A gente controlou daí as contrações, né, porque a médica já tinha falado, né, o meu médico já tinha explicado que era pra ir pro hospital quando tivesse as contrações de 5 em 5 minutos. E ainda tava de 10 em 10 e eu sentindo bastante dor, não conseguia dormir, só tirava cochilinhos e a cada 10 minutos vinha aquela dor bem aguda, bem intensa. No outro dia, no domingo, tive um tempinho ali sem dor, né? E aí eu tava esperando meu pai voltar do trabalho pra me levar no hospital se eu continuasse assim com dor. Claro que ele chegou, eu já não tava com dor, né? Porque é sempre assim, né? A gente passa a madrugada inteira com dor. Na hora que tem alguém pra levar a gente pro hospital, né? Que a gente já tá pensando já em fazer alguma coisa, simplesmente passa. E eram quase 10 horas da noite, 9 e pouca, voltou a dor de novo com tudo, de 10 em 10 minutos novamente. E eu não vou esperar a dor ficar de 5 em 5, né? Eu vou pro hospital com 10 em 10 e vou ver se eles vão querer me internar, vão ver se vão querer fazer alguma coisa ou não comigo, né? Cheguei lá de novo, contração de 10 em 10 minutos. Falaram que eu não tinha nenhum dedo de dilatação ainda. Disseram que não adiantava, que a contração de 10 em 10 ainda ia demorar pra mim entrar realmente em trabalho de parto, que é de 5 em 5, pra mim voltar pra casa e esperar, né, que ainda não tava na hora. Pra casa dos meus avós, né, e fiquei lá na segunda-feira também. Segunda-feira eu teria que voltar em casa ou para buscar meu remédio que eu tava sem, né, que eu tomei remédio pra toxoplasmose que eu tive na gestação da Maria. Então ou eu teria que voltar em casa pra buscar o remédio e voltar pra lá, ou eu já ficava em casa, né. Então a minha casa é mais longe do hospital, mas mesmo assim eu preferi ficar em casa do que estar na casa dos outros por tempo indeterminado, né, porque o médico toda hora dizia a qualquer momento, mas sem previsão nenhuma, né? Então eu voltei pra casa. De madrugada, eram 3 horas da manhã, eu tava a madrugada inteira sentindo contração de novo, sentindo bastante dor. Tomei Buscopan, já no hospital já tinha me falado que eu poderia tomar o Buscopan, que não iria fazer efeito, né, porque eu já tava tendo contração de trabalho de parto mesmo, eram as contrações, né, de verdade, então falaram que não iria passar. Aí eu, em casa, eu continuei tomando o Buscopan, né, nessa madrugada de segunda-feira. 3 horas da manhã, eu levantei pra ir no banheiro, no escuro, e eu passei a mão no meio das minhas pernas, assim, e senti aquela coisa molhada, mas era viscoso. Eu sabia que não era líquido amniótico, né? Sabia que a bolsa não tinha estourado. Só disse pro meu marido, eu tinha tido um sonho uma semana antes. Eu sonhei e eu disse pra ele que eu tinha sonhado que eu tinha acordado de madrugada com sangue no meio das pernas, e eu olhei pra ele e disse assim, vamos pro hospital que tá na hora.
né? Então aconteceu igual o meu sonho. 3 horas, 3 e pouca da manhã, eu acordei e disse pra ele, bota a luz aqui. Ele pegou o celular, botou a lanterna do celular e realmente eu tava com sangue nas mãos. Não saiu rios de sangue, saiu só um pouquinho, né? Só o colo do útero ali se abrindo. Aí a gente se arrumou, 3 horas da manhã a gente se arrumou e fomos ao hospital na terça-feira de manhã, 6 horas da manhã. A gente chegou ao hospital. Não tive perda de líquido, não tive mais nada. Chegando ao hospital, eles fizeram exame de toque e falaram que eu estava com 3 dedos de dilatação. Para internar, 4 dedos de dilatação. A minha contração ainda estava de 10 em 10 minutos, não tinha aumentado, não tinha diminuído o tempo, e eu estava apenas com 3 dedos de dilatação. O médico então mandou eu ir para casa e disse de novo que era a qualquer momento. Na hora de ir embora, o médico viu que eu tava andando com bastante dificuldade, né? E ele pegou e disse assim pra mim, tu tá tendo contração, né? E eu tava tendo contrações seguidas e fortes. Não era contração só da barriga dura, era contração de dor que eu não conseguia me mexer. Aí ele pegou e disse assim pra mim, faz o seguinte, dá uma volta no hospital, caminha um pouco e volta daqui a meia hora, né? Antes dele falar isso, eu já tinha perguntado pra ele se eu deveria caminhar ou não dentro do hospital ou em casa, se isso aceleraria o parto ou não. E ele pegou e disse assim, pode fazer, mas é independente, ele pegou e falou. Então, eu perguntei porque muita gente tava me falando, guria, vai caminhar, senão tu vai sentir dor, né? Só que eu era meio revoltada com isso, porque do João eu caminhei muito na gestação. Do começo ao fim eu caminhava e no fim foi cesárea o parto. Então eu disse que da Maria eu só iria caminhar se realmente o médico mandasse eu caminhar e dentro do hospital eu iria caminhar. Fora isso eu não ia caminhar a troco de nada, porque eu sentia muita dor pra caminhar. Então eu não queria caminhar. Aí eu perguntei pro médico, ele falou que não importava se eu iria caminhar ou não, mas depois, na hora de me mandar embora, vendo como é que eu tava, ele mandou sim eu caminhar e voltar, né, a me consultar com ele depois de meia hora. Então, a muito custo foi o que eu fiz. Fiquei meia hora caminhando dentro daquele hospital, louca de dor, né, consegui comer, eu tava em jejum, consegui comer menos da metade de um pastel de forno, né, o meu marido junto na volta. E aí eu peguei e voltei pra sala, né, dele, né, voltei lá pra onde constava. Só que eu dei azar, eu peguei uma troca de plantão, aquele hospital tava cheio, tava um entra e sai de gente lá dentro, tinha muita mulher lá. E aí eu peguei uma doutora, a doutora me examinou novamente, eu ainda tava, né, saindo sangue torta à direita, né. A médica disse que era normal, que ia continuar saindo sangue sim, porque aquilo era o meu colo do útero se abrindo, mas que ainda estava bem fechado, que ainda iria demorar, que podia ser só no outro dia. Mandou embora, pegou e disse assim, não perde teu tempo, não fica caminhando aqui, vai pra casa e não volta, a menos que tu tenha contração de 5 em 5 minutos ou que tu tenha alguma perda de líquido. Ela pegou e falou, porque eu ainda tava com contração de 10 em 10, ou às vezes me dava a cada 6 minutos, mas não era aquela coisa assim constante, de 5 em 5, então ela mandou eu embora. Fui pra casa, meu marido já tava revoltado já, queria que eu fosse pra outro hospital, meu pai queria que eu fosse pra outro hospital, todo mundo queria que eu fosse pra outro hospital. Eu já não aguentava mais de dor, eu não conseguia comer, eu não conseguia andar, eu só ficava deitada me virando de um lado pro outro, louca de dor. Até que deu uma amenizada. Perto das 4 horas da tarde, eu comecei a sentir dor de novo e começou a querer dar de 5 em 5 minutos as contrações. A cada 6, a cada 5 minutos. A gente analisou durante 1 hora, né, pra ver se dava, né, mesmo de 5 em 5, que daí se dá dentro de 1 hora, aí tu pode ir pro hospital, né. Antes de fechar essa 1 hora, eu senti umas 2 dor muito forte, muito aguda. E dei 2 gritos desesperada dentro de casa, até que a minha bolsa estourou. Né, o mais engraçado da situação foi que eu tava na casa da minha avó, e a minha avó tinha, no sábado que eu fui pra lá, ela tinha enchido a casa de plástico com medo de eu sujar as coisas dela com líquido amniótico, que a minha bolsa estourasse. Então eu dormi, né, na noite de sábado, na cama cheia de plástico, né, que ela encapou o colchão, e no sofá também tava assim. Só que nessa terça-feira, né, que eu tava na casa dela,
eu tava no sofá sem o bendito plástico. Então só deu tempo de eu gritar pro Charles: Charles, traz uma toalha. Só deu tempo de eu gritar isso pra ele. E eu já senti que eu tava já ensopada de água. Eu não sei como, né, mas ele conseguiu correr. Não saiu tanta água assim de primeira. E não molhou o bendito sofá da minha avó, senão ela me matava, né. Então, aí eu vi que a minha bolsa tinha estourado. Fui no banheiro, saiu mais água. E eu, não, agora vamos pro hospital. Fui pro hospital, louca de dor no carro. Bastante dor, a sorte que o hospital não era tão longe assim. Cheguei lá, o meu marido: não, dessa vez tu não vai andar nesse hospital e subir elevador, tudo andando, né? Olha o jeito que tu tá, vamos de cadeira de rodas, vamos chegar lá em grande estilo, que daí eles têm que te atender, né? Então, cheguei lá na cadeira de rodas, com contração ainda, tinha dado uma... As dores não tinham parado, sabe? Mas não tava tão intenso. E eu, será que vão me internar mesmo? Porque estourou a bolsa. Eu sei que quando estoura a bolsa eles são obrigados a internar, né? Porque senão o bebê fica ali perdendo líquido e, né, pode entrar em sofrimento fetal, alguma coisa assim, né? Então, sofrimento metal foi foda, né? O bebê pode entrar em sofrimento fetal e eles têm que, né, aceitar quando tá tendo perda de líquido. Mas eu fiquei com medo de novo, não ser perda de líquido amniótico, de ser escape de novo, né? Então aí eu fui, consultei, dei entrada com vários boletins. Eu tive aqui na terça passada, tive aqui no domingo, tive aqui hoje mais cedo, tô aqui de novo, né? Hoje a criança tem que nascer, né? Agora eu espero que seja a última vez. Fui examinada, né, e de 3 dedos de dilatação eu tinha passado para 6 dedos de dilatação. A médica que tinha me atendido era a mesma médica que me atendeu da primeira vez que eu fui, que tinha sido bacana comigo, dei sorte. E aí ela pegou e disse assim: não, tu já tá em trabalho de parto, tu tá com 6 dedos de dilatação, vamos te internar, né?